Nós estamos vivendo dias difíceis, de prova de fogo. E nessa noite eu quero trazer essa mensagem para você em nome de Jesus, para reforçar a sua fé. Em nome de Jesus, fique atento à palavra, por favor, as crianças, os jovens. Por favor, que Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus. Também quero saudar a tribuna com a paz do Senhor Jesus. Agradecer a todos. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 25. Essa semana nosso evangelista até trouxe essa mensagem, foi forte. E Deus vai falar, continuar falando em nome de Jesus. Foi falado muito sobre essa passagem esses dias. E nós vamos continuar falando. E Deus vai trazer para você o esclarecimento daquilo que você precisa. Lucas 4, 25. Lucas 4, 25. Você precisa ser abençoado, viu? Você precisa ser salvo. Você precisa de uma vida com Deus. E você está no melhor lugar para aprender isso, nessa igreja, viu? Na verdade, podemos ler? Amém. Na verdade vos digo que são palavras de quem? Jesus. Isso. Jesus falando, ó. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma. Senão ao quê? A uma. Foi só uma só? A uma viúva de Sarepta de Sidom. Vamos ler novamente? Na verdade vos digo que muitas viúvas, diga muitas viúvas, havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Toda? E a nenhuma delas, a terra tinha muitas viúvas? Era muita viúva mesmo. Mas a nenhuma delas em toda a terra foi enviada Elias, senão a uma. Tá pegando isso aqui? A uma. Em toda a terra existiam milhares de viúvas, mas Deus olhou para uma viúva, a de Sarepta de Sidom. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou chover. Só que a prova que o povo tinha que passar, Elias também tinha que passar. As palavras do profeta, com revolta, com fé no coração, fez com que a fome chegasse à terra e ele fosse participante disso. A fé que ardia no coração de Elias não importava para ele se ele ia sofrer também junto com o povo, porque o povo já estava sofrendo demais, escravo na mão de Acabe, na mão de Jezabel. E Elias, enviado por Deus, ele profetiza algo muito forte. Deus assina embaixo. Mas quando houve a grande fome na terra, existia que havia uma provisão para alguém. Alguém estava passando fome e necessidade. Alguém, em meio àquela tentativa de conserto, alguém estava sofrendo. Uma viúva. Uma viúva que estava com um filho pequeno, dependente dela, passando aquela situação, aquela necessidade numa terra distante, longe, no outro extremo onde estava Elias. Ela estava passando necessidade. Ela estava passando por causa de uma profecia, por causa de uma ordem, ela estava passando uma necessidade. E aí, Abraão vai dizer que Jesus, nesse discurso, ele coloca isso em pauta. Presta bem atenção, a terra toda a terra estava escassa, estava todo mundo passando fome, necessidade, por causa da palavra de Elias. Mas Deus mandou Elias, o profeta, para uma só. Qual o sentido de tantas pessoas passarem fome e Deus mandar só para uma pessoa? Qual o sentido? Vocês não perceberam isso não? Por que tem tanta gente passando necessidade, passando sufoco e Deus olha só para uma? Sabe por quê? Porque essa mulher, ela tinha algo que chamou a atenção de Deus, do Senhor Jesus. Comunhão. O mesmo profeta que tinha comunhão com Deus, estava ali falando com Deus: Senhor, não faz chover,
segundo a minha palavra. Ele tinha comunhão com Deus para falar isso, tinha ou não tinha? Ousadia, comunhão. Era a mesma pessoa que Deus estava olhando para a mesma viúva que estava ali. Senhor, eu tenho comunhão contigo, eu estou passando necessidade, meu filho vai morrer, envia a providência. O Senhor é mais importante, o provedor é mais importante do que a providência. E Deus está olhando para a viúva, Deus está olhando para Elias. Elias está mandando fechar o céu, Elias está mandando vir, acabar com tudo. E a viúva está lá, ó, pedindo providência. E Deus está olhando para um e está olhando para outro, porque os dois têm comunhão com Ele. Deus, Ele nunca vai olhar para alguém que não está em comunhão com Ele. Deus, Ele nunca vai deixar de olhar para quem está em comunhão, para aquele que não está em comunhão, está com necessidade e sufoco. Deus vai olhar para você desde o momento que há comunhão. O que é comunhão? É algo em comum. É algo em comum, é você saber que a tua necessidade, saber que o teu problema não precisa ninguém saber, não precisa ninguém se importar, você não precisa mostrar para ninguém, você só precisa mostrar para quem? Deus. O profeta estava passando necessidade também, mas o mesmo Deus, nós temos um Deus que tem nomes: Jeová Rafa, Jeová Nissim, Jeová Jireh. E nós temos esse Deus que é o provedor, Jeová Jireh. E no momento da necessidade, o Jeová Jireh entrou em ação na vida desses dois. 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Abra, por favor. Vamos falar sobre Jeová Jireh, o Deus da provisão. Só que o mais importante não é a provisão. As pessoas, elas erram em buscar primeiro a provisão. O mais importante não é buscar somente a provisão. O mais importante que a provisão é quem? O provedor. Se engana que quem quer sair de uma situação precisa resolver aquela situação. Ela precisa buscar quem resolve a situação. 1 Reis, capítulo 17, oh glória. Jesus falou dessa viúva no extremo da terra, toda a terra com fome, e Deus olhou para uma viúva. Versículo 8 de 1 Reis 17, a prova da fé da viúva. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta. Elias está sendo sustentado por corvos. Os corvos estão vindo alimentando Elias. Elias está lá na caverna, está lá no ribeiro lá, bebendo a água, os corvos alimentando. Acabou, secou. Só uma introdução rapidinho. Secou, acabou a provisão. Mas Deus vai desamparar Elias? Porque Elias tinha comunhão com ele. Então veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Para quem não sabe, Sidom é a terra do pai de quem? Jezabel, inimiga de Elias. Dispõe-te, vai a Sarepta, pertence a Sidom, e demora-te ali, porque ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Elias não chegou se apresentando para ela. Chegou? Ele chegou dizendo: olha, eu sou o profeta Elias, Deus me mandou aqui. Ele pediu água para ela. Vamos continuar a leitura? Guarda isso aí. Ele não se apresentou. Indo ela buscá-la, ela questionou quem era ele? Não. Olha só o processo de Deus. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comemoremos e morreremos. Então lhe disse: não temas, não? Vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora.
depois farás para ti e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos. Elias chegou à porta da cidade, chegou para ela e falou assim: traz uma vasilha com água. E ela foi imediatamente buscar. Foi ou não foi? Sabe por que isso aconteceu? Porque quando a coisa é de Deus, quando há comunhão de Deus, as coisas testificam. Pegou, irmão Vanessa? As coisas testificam. Quando Elias chegou na porta da cidade e se deparou com aquela viúva, Deus já tinha preparado o encontro. Deus já tinha preparado tudo. As pessoas às vezes não acreditam nisso. Por causa da comunhão. Lembra qual foi da comunhão dela e de Elias? Deus estava vendo ela no extremo e Elias no outro. Existia uma situação de necessidade, mas Deus estava olhando e querendo resolver aquilo ali. Mas tinha que haver comunhão. E quando Deus uniu os dois, não houve questionamento, não houve porquês, não houve nem apresentações. Ela viu que ele era um homem de Deus, enviado por Deus. Sabe por quê? Ela sabe o que ela estava passando. Ela sabe da resposta da oração dela. Imagina o que é você, ao invés de comprar coisas boas para você, ter que comprar somente o necessário mínimo para o seu filho não morrer de fome. Imagina o que é que você não puder comprar algo para você, abrir mão de comprar algo para você e ter que comprar somente para o seu filho. E às vezes nem poder comprar para o seu filho. Isso dói uma mãe. Imagine o que é que não ter um alimento quando o filho pede. Imagine o que é uma criança querer ir para a escola, levar um lanche porque o amiguinho leva e ela não ter para levar. Isso dói numa mãe, dói num pai. Mas eu vou lá no meu vizinho confessar isso, falar isso, vai resolver? Eu vou lá me reunir lá na casa da irmã, falar: irmão, estou passando por isso, isso vai resolver? Eu tenho que ter comunhão com aquele que é o provedor da minha vida. Eu tenho que ter comunhão com aquele que vai resolver essa situação. As pessoas, elas estão buscando, e igrejas por aí ensinam de forma errada, buscar somente a providência. Buscar somente a providência, você vai quebrar a cara, porque você vai agir por meios errados. Você vai pedir a um, vai pedir a outro, vai buscar, e vai se aborrecer, vai se intrigar. As pessoas vão olhar você, vão falar de você. Vai acontecer tudo errado. Sem a direção de Deus não dá. Se Deus não estivesse aqui nesse negócio, isso aqui não ia funcionar. Preste bem atenção. Se Deus não estivesse na direção da vida de Elias e na direção da vida da viúva, Jesus não ia contar lá em Lucas 4 sobre essa história. Se chamou a atenção de Jesus, é porque foi algo muito forte. Foi algo que tem que acontecer nas nossas vidas, irmã Rosa. Eu não posso estar passando necessidade, sufoco e falando mal da igreja. Eu não posso estar passando necessidade, sufoco e achando que o irmão está jogando indireta para mim. Eu não posso estar passando necessidade, sufoco e dizendo que ninguém vai me ajudar. E também não posso me passar por coitado. Eu não posso também expor a minha vida para quem não vai resolver nada. Eu não posso de maneira alguma querer resultado de uma fé que não funciona. O diabo, ele ilude muitos. Olha, você não vai fazer porque vai ser assim, vão falar, olha o teu orgulho, olha a tua posição, olha isso, olha aquilo. Sabe qual é a tua posição? A minha posição, sabe qual é? Não é aqui, a minha posição é de joelhos. Sabe qual é a tua posição? Não é no banco, a tua posição é no teu quarto, de joelho dobrado. Sabe o que muitos estão esquecendo? Que a posição de guerra é de joelhos. Não é reunido em grupos, não é falando no WhatsApp, não é vendo esses vídeos loucos que tem por aí sem futuro nenhum. A posição de uma mulher de Deus que depende do provedor é de joelhos em comunhão, em oração. A posição de um homem de Deus que quer suprir a sua família, que quer trazer o melhor para a sua família, é nos pés do Senhor, é fazendo conforme a palavra de Deus, é fazendo conforme os mandamentos de Deus, porque o inimigo das nossas almas, o diabo não está para brincadeira.
O diabo não está para brincadeira, ele brinca com nossas finanças, ele brinca com o nosso casamento, ele brinca com nossos filhos. O diabo está aí para isso. O diabo não tem mais nada a ganhar, eu tenho. Ele só tem uma coisa a ganhar: a alma daquele que deixa se levar. O diabo ele trabalha na vida financeira, na vida das pessoas de tal maneira que elas não conseguem ver. O diabo ele consegue trabalhar na vida financeira, meu cooperador Lucas, na vida financeira das pessoas que elas não enxergam, porque ele é mestre no zonismo. Muitas igrejas pregam por aí que o dízimo vai fazer você prosperar. Eu postei no grupo hoje sobre dízimo porque eu estou maravilhado sobre dízimo. Existem 4 formas de você ser abençoado na sua vida financeira. É você ofertando, é você dizimando, é você sacrificando e é você fazendo voto. São 4 formas diferentes, mas cada uma tem a sua ação. Mas se coloca por aí que o dízimo vai fazer você... Não vai. O dízimo vai fazer você manter, só vai proteger aquilo que você já tem. Você dizimou, Deus vai guardar aquilo que é teu. Você quer prosperar? Oferte. Você quer prosperar? Oferte a igreja, oferte. Você quer ser bem sucedido? Faça votos. Mas isso é outro tipo de pregação. Mas não se iluda que a provisão é só isso. Não. A provisão é Deus na sua vida, porque Ele vai te dar as condições. Está passando necessidade, está passando sufoco, não é porque faltou dinheiro, não é porque faltou Deus, não é porque faltou comunhão. Está passando situações difíceis, as portas estão fechadas, é porque está faltando comunhão. A viúva, ela só tinha uma coisa na mente dela: ver a situação, ou aceitar, ou fazer algo para mudar. E sabe o que ela fez para aceitar, para mudar? Ela aceitou aquilo que o profeta colocou para ela. Olha só, versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram assim comeram ele, ela e a sua casa por muitos quê? Dias. Foram muitos dias. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Quem mandou Elias até ela? Quem mandou Elias até a viúva? Por causa da comunhão que ela tinha com Deus. Se ela não tivesse comunhão com Deus, nada disso teria acontecido. E se ela não tivesse obedecido aquilo que o profeta ordenou para ela, também nada teria acontecido. Sabe por que não está acontecendo? Porque não está sendo dessa forma. Porque não está sendo feito conforme a palavra do profeta. O profeta que no altar diz para você: faça assim, e você faz de outro jeito. O profeta fala: faz dessa forma, e você faz de outra. Aí não vai dar certo de maneira alguma. Tem coisas, tem experiências na nossa vida que é necessário eu passar sozinho. Existe experiência na sua vida que é necessário passar somente você e Deus. Existe a experiência, meu evangelista, que é somente o Senhor e Deus. Eu não posso interferir, eu não posso de maneira alguma. Eu não posso querer te ajudar, porque é você e Deus. É teu deserto com Deus, é tua prova com Deus, é o teu lugar com Deus. Deus, Ele prova a nossa fé. Não adianta eu só querer estar bem, não vai dar. Uma hora o negócio vai estreitar, e é aí que Deus vai provar a sua fé. E você precisa ser exemplo, espelho para outras pessoas. Porque aquele menino, ele dependia da mãe dele. Só se fala da viúva e o menino. Já parou para pensar no menino? Você, mãe? Se essa viúva aqui, ela largasse de mão, se ela deixasse a comunhão de lado, e o menino? Ela mesmo falou: só vamos comer isso aqui, vamos morrer. E a esperança do menino, a esperança do teu filho, da tua filha, depende da sua fé, depende da sua ação, depende da sua atitude de desdobrar o seu joelho. Depende da tua atitude de comunhão. Comunhão não quer dizer rodopiar. Comunhão não quer dizer pregar bonito. Comunhão não quer dizer você cantar bonito. Comunhão é sinceridade com Deus. É você em meio a lutas para você não negar a Deus. É você permanecer fiel ao teu propósito com Deus. É você acreditar que em meio a ficar ruim vai estar Deus com você.
Isso é comunhão. Isso é você ter certeza de que as coisas vão mudar. Se a mulher não fosse um exemplo para aquele menino, a história seria outra. As coisas às vezes não acontecem dentro da minha casa porque o meu testemunho não está edificando. Eu preciso ser um testemunho de fé viva, de que Deus faz. Não vai fazer não, Ele faz. Eu preciso mostrar para os meus filhos que Deus faz. Eu preciso mostrar para minha casa que Deus faz. Mas ao invés disso, se eu murmurar, que exemplo eu vou estar dando? Se ao invés disso eu reclamar, que exemplo eu vou estar dando? Se a coisa aperta, eu vou brigar com a Ângela, que exemplo eu vou dar? Eu tenho que mostrar positividade sempre, porque comunhão traz positividade. O que traz negatividade é falta de comunhão. O que traz negatividade é falta de comunhão com Deus. Quem não tem comunhão com Deus é negativo, só pensa para baixo, só pensa no mínimo, só vive caindo, só vive prostrado. Falta de comunhão é isso. E o diabo ele vai devagarinho tirando a falta de comunhão. Numa desatenção, numa palavra, numa discussão, num pensamento negativo, numa briga dentro de casa, num mau pensamento. O diabo ele vai roubando a comunhão da pessoa e ela vai esfriando na fé. E ela vai esfriando no propósito que Deus tem para a vida dela. Porque o diabo ele sabe da tua fraqueza. Sabia disso? O diabo ele sabe quando você menos está orando menos. O diabo ele sabe que você está louvando menos. O diabo ele sabe que você está lendo menos. O diabo ele sabe o que você está fazendo nas companhias lá fora. O diabo ele sabe das coisas que você está fazendo fora. Ele sabe da tua fraqueza. Ele sabe, ele vai tentar tirar isso para quando ele inflamar o dardo dele, você não suportar e abrir mão. E está tanto tempo na igreja caminhando, tentando, caindo, tropeçando e não consegue se levantar. Olha, por favor, ouça essa palavra, se levante, volte a orar, volte a ler mais, volte a louvar mais, volte. Se levantarem com você, louve. Se levantarem palavras com você, louve. Se falarem de alguém, louve. Se trouxerem algum assunto que não é de Deus, saia fora. Busque estar em comunhão, porque Deus ele quer te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Mas para Deus ajudar a viúva, ela teve que ouvir o profeta. Teve que ouvir quem? Profeta. Glória a Deus. Versículo 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Houve alegria ou não houve? Houve alegria ou não houve? Até eu fiquei alegre ao ouvir isso. Eita glória, houve alegria, gente. Não faltou, transbordou. Olha, pastor, transbordou. Não faltou. O azeite não acabou. Transbordou. Mas vamos para o próximo versículo. Depois disso, a viúva está alegre. Quem está alegre, diga amém. Amém. A viúva também está alegre. Comida, fartura, glória. A provisão chegou. Depois disso, adoeceu o filho da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele... E agora, pastor? E agora? E agora? Deus trabalhou. Deus trabalhou. Deus fez ou não fez? Por quê? Tinha comunhão com ele, tinha os irmãos. Deus fez. Deus trabalhou, meu marido. Aconteceu aquilo que eu esperava, a providência. Tudo maravilhas, tudo em fartura. Azeite, farinha. Nossa, aconteceu. Mas veio o inesperado. Essa aqui vida de crente é fácil. Veio inesperado. E não morre. Adoece e morre. E aí? Alegria. Nesse momento. Continua alegre nesse momento? Você ficaria alegre com a morte do seu filho? Não? Aí diz assim, ó. Então ela lhes disse: que fiz eu, ó homem de Deus? Ela continuou vendo Elias como um homem.
olha o segredo. Às vezes o pastor fala um negócio pra gente, a gente pensa várias coisas que o pastor vai estar falando pro nosso bem. Não sei por que faz isso não, viu? Aí você fala assim, pastor, não sabe o que eu estou passando. O filho da mulher morreu. O próprio profeta trouxe da parte de Deus provisão, alegria para ela. Mas também houve morte dentro da casa. Mas ela continuou vendo Elias como um homem. Olha o segredo. É o que você vê. É o olhar. É como você enxerga as coisas. Quando eu cheguei nesse ministério aqui, tá longe, eu sou pastor. Eu cheguei com a vida fracassada, destruída, engano puro, uma farsa, uma mentira. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso não. Com a vida do que eu sou hoje, eu era uma vergonha. Eu era uma vergonha, registrado, eu era uma vergonha. Mas esse ministério, eu comecei a abrir, o ministério me ensinou a abrir os meus olhos. A minha esposa me ajudar. E foi uma grande mulher que esteve ali comigo ali. Glória a Deus, aleluia. De mãos dadas. Fez eu enxergar que tudo aquilo ali estava errado. E hoje a minha vida é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. A gente tem que pregar aquilo que a gente vive. A gente tem que pregar aquilo que a gente vive de fato e verdade. Que tem muita gente por aí que prega o que não vive. E vai para o inferno. Eu não quero ir para o inferno. Quem quer ir para o inferno? Então tem que ser dessa forma. Eu cheguei com a vida toda destruída. O pastor abriu meus olhos, Ângela abriu meus olhos, outras pessoas abriram meus olhos. E eu decidi. Quem decide sou eu. Quem decide sou eu. Abrir os meus olhos. Eu decidi. O filho morreu. Ela continuou vendo ele como homem de Deus. Viestes a mim para trazeres à memória o meu pecado e matares o meu filho? Então Elias disse: dá-me o teu filho. Olha o que é uma atitude de fé. Dá-me o teu filho. Tu já experimentou, mulher, a provisão de Deus. Tu está experimentando o poder de Deus. Tu está experimentando as coisas de Deus. Tu ainda me vê como um homem de Deus. Meu Deus não vai ser envergonhado. O teu Deus não pode ser envergonhado. Dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, no quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Sabe para onde que Elias levou o problema da viúva? Para onde? Para o lugar de comunhão. Elias pegou um problema, mais um problema mais grave ainda, e levou para o lugar de comunhão com Deus. Levou para o quarto, irmã Maria. Ele levou para o quarto, colocava o seu joelho e falava com Deus, onde ele colocava diante de Deus seus problemas. Elias levou o problema dele para o lugar de comunhão. Para onde você tem levado seu problema? Para que lugar você tem levado seu problema? Para aquela vizinha que vai falar da tua vida? Lá para o teu local de trabalho, para todo mundo saber da tua vida? Para onde está levando o teu problema? Para a tua família, não pode fazer nessa hora ficar falando? Para ser motivo na mesa? Leva o seu problema para o lugar de comunhão com Deus. No seu quarto, intimidade. Lugar de intimidade, de rasgar o coração. Lugar de você se derramar diante de Deus. O Xurianda lá para Xuricanta. Oh, Manaba Xuricanta, Rianta, Laba. Manaba Xuricanta, Malaba Xuricanta, Lamanai. É lugar de comunhão. Aleluia. Então clamou Elias ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. Olha só que importante. Olha que importante. E o Senhor
atendeu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Mais uma vez, Deus atendeu a Elias e atendeu a viúva, porque os dois tinham comunhão. Eu queria que você entendesse isso. Eu não posso, eu queria muito colocar assim dentro das pessoas, comunhão, mas não posso. Só quem pode é o Espírito Santo, aleluia. Deixa o Espírito Santo colocar isso em você. Eu queria fazer isso com você, mas eu não posso. Eu falho com você, eu peco, eu erro com você. Mas tem um que é magnífico, maravilhoso, soberano. Tem um que é maravilhoso, que é o Espírito Santo, que pode resolver a tua situação e ouvir o teu clamor, a tua oração. A tua oração não foi respondida ainda, sabe por quê? Eu digo com toda certeza, porque está faltando comunhão. Está faltando. A partir de hoje, coloca isso no seu coração. Aconteceu o segundo milagre. Elias tomou o menino, versículo 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto. Onde que é? O quarto é o quê? Lugar de comunhão. Então Elias trouxe da onde? Da casa da vizinha? Elias trouxe lá do trabalho, não foi? Elias trouxe lá da reunião de família. Não? Ele trouxe lá na calçada, todo mundo sentado na calçada ali. Elias trouxe o problema de lá, foi? Do lugar de comunhão. Elias trouxe o quarto da casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, o teu filho vive. Repete isso comigo. Repete comigo, 3, ó. 1, 2, 3. Vê, o teu filho vive. Ela teve que? E ela viu? Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver. Você vai ver, você vai ver, você vai ver, irmã Rosa, você vai ver, você vai ver, irmã Ângela, você vai ver, missionária, você vai ver, irmã Lourdes, vocês vão ver, irmã Maria, vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, irmã Fátima vai ver, todos vão ver, e todos vão ver, a terra toda vai ver. Aleluia, aleluia, você vai ver, e todos verão. Oh, aleluia. Então, para finalizar, baixa um pouquinho. Então, a mulher disse a Elias, ela continuou vendo Elias como um homem de Deus. Eu não sei por que Deus está colocando esse mistério aqui no meu coração. É um mistério que Deus está colocando. Sabe, isso aqui, ó. Deus está falando profundo aqui, ó. Ela continuou vendo o profeta como um homem de Deus. Tem pessoas que não estão sendo abençoadas porque estão vendo pessoas como não sendo de Deus. Elas são. Cuidado. Ela continuou vendo. Deus está bradando isso aqui no meu coração. Entendeu? Não sei. Mas ela continuou vendo o profeta como um homem de Deus. O diabo está distorcendo essa tua visão. Só por causa daquele acontecimento, só porque daquele acontecido, aquilo parece que não foi artimanha do inimigo. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se houve um problema e você se esfriou e você caiu, é porque você não estava amando a Deus. Você deixou se levar por aquele problema lá. Aí você parou de olhar o profeta como um homem de Deus. E isso está te prejudicando, irmão. Isso está te prejudicando. Para com os lances por fora. Se não serve para Deus, também não serve para você. Aleluia. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Que tu és homem de Deus. E aqui e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. O que pode contra a verdade? O que pode contra a verdade? Eu menti. Você sabe, minha esposa sabe mentir. E hoje eu preservo. Hoje eu preservo a verdade acima de tudo. Glória a Deus, aleluia. Vai sair a verdade. Porque nada, irmão,
pode contra a verdade. É verdade, meu Deus. Nem a maior mentira, mais arquitetada, mais, sabe, brilhante, pode contra a verdade. Glória a Deus, aleluia. Porque o que prevalece é a verdade. E na verdade, Elias foi um grande homem de Deus usado para ajudar aquela viúva. Porque Deus queria não só ajudar a viúva, Deus queria ajudar o profeta também. Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer te ajudar. Deus, Ele quer te ajudar. Então continua firme. Vá pro teu quarto. Para de ficar batendo boca. Para de ficar discutindo. Para de ficar se reunindo e falando mal. Para de ficar lamentando. Usa a fé. A fé é o diferenciado. A fé é o que faz, sabe, coisas sobrenaturais acontecer. O evangelista está contando esse testemunho da filha dele, que lindo, que forte. Que forte. Ele teve que ir, se ele não fosse, a coisa poderia ser pior. As pessoas sabem o que acontece, agem muito com sentimento. Fé é contra sentimento. Sentimento atrapalha a fé. Sabe como Pedro, sabe qual foi o sentimento que fez Pedro afundar no medo? Glória a Deus. Sentimento é contra a fé. As pessoas se magoam, se raivam, se entristecem, querem sair, querem parar. Glória a Deus. Mas esquecem que tem um Deus que diz: se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Você tem um Deus que diz que se passarem pelas águas, esforça-te, tem bom ânimo. Você tem um Deus que sempre vai estar palavras positivas. Esforça-te. Igual Deus falou para Elias: Elias, levanta. Acabou a água, acabou o pão, acabou a carne. É porque, Elias, você profetizou, eu tive que aprender. Porque você tem comunhão comigo. Elias, você não falou que é para ficar sem chover? No lugar que depende da agricultura da terra? Entendi, Elias. Agora eu vou te alimentar. Eu sou contigo. Suporta. Vai chegar uma hora que vai acabar. Acabou. A água secou no chove. Não tem mais alimento. E o que aconteceu? Vai que a provisão vai continuar. Mas ouve a minha voz, deixa eu te levar. Vai para Sarepta. Sarepta, sabe o que significa Sarepta? Fornalha. Pastor, não estiver errado. Sarepta significa fornalha, fogo ardente. Você tem que passar pelo fogo. Elias teve que passar pelo fogo como profeta. E você como profeta tem que passar pelo fogo também. Vai para Sarepta, que lá eu já ordenei uma viúva que te sustente, Elias. Mas por quê? A viúva estava lá, meu Deus, envia o profeta. Meu Deus, envia ajuda. Meu Deus, envia o recurso. Mas está faltando. Não importa, meu Deus, mas eu sei que o Senhor vai enviar. Deus está olhando. Eu tenho que alimentar meu profeta. Eu tenho que alimentar minha viúva. Eu tenho que alimentar meu profeta. Eu tenho que alimentar minha viúva. Eu vou unir os dois, de um extremo ao outro. E vai acontecer o milagre, a provisão, a resposta. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Aleluia, confirmação do ministério. Aqui eu vou finalizando, a passar para o pastor. Vê, o teu filho vive. Veja, enquanto você não abrir o teu olhar espiritual para comunhão com Deus, nada vai acontecer, você não vai ver nada. Dinheiro fácil não vai trazer comunhão com Deus. Vida de prostituição não vai trazer comunhão com Deus. Vida de adultério não vai trazer comunhão com Deus. Vida de mentira não vai trazer comunhão com Deus. Vida de traição não vai trazer comunhão com Deus. Vida de fofoca não vai trazer comunhão com Deus. Vida de engano, eu sei muito bem do que eu estou falando, gente. Eu posso dizer para você com toda certeza, não tenho vergonha não. Vida com fofoca, com mentira, com engano, não prospera. É a verdade. É a verdade. É a verdade. Eu queria falar muito mais, mas até aqui o Senhor permitiu, em nome de Jesus. A conclusão
dessa mensagem, você precisa passar as suas experiências com Deus. Para de ficar postando, viu? Para de ficar falando das tuas necessidades, dos teus sofrimentos, dos teus sufocos. Viva a sua experiência, para que você veja o agir de Deus na sua vida. As palmas engrandecem ao nosso Senhor Jesus. Eu louvo a Deus por essa mensagem, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, desde hoje para todo sempre. Abençoa o Teu povo, meu Pai. Sê com eles, meu Deus, que tenhamos comunhão com o Senhor a partir de hoje, em nome de Jesus. Traz, Senhor, a providência que essa pessoa precisa. Seja o provedor, que ela não olhe para a direita nem para a esquerda, mas olhe para o alvo, para o provedor, para aquele que resolve a situação. Levanta-te, vá, ouve a voz do profeta, porque o profeta é de Deus. E a igreja diz: amém.